Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente, no meu canal no YouTube, canal do professor Antônio Mercedes. Desta feita é sobre contabilidade geral, videoaula 10 sobre reserva legal. A aula esta atendendo diversas solicitações de alunos. Ok? Trata do artigo 193 da Lei 6.404/76. A aula esta é destinada a você, que é aluno universitário, especialmente aqueles que são do curso de Ciências Contábeis, para você que está se preparando para fazer concurso público, para você que vai fazer o teste lá do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e para você que quer se aprimorar, quer seja no escritório de contabilidade, quer seja na própria empresa que você trabalha, um conhecimentozinho a mais sobre reserva legal. O objetivo maior é mostrar isso de uma maneira bastante fácil, o que é tratado na Lei das Essenciais, no artigo 193. Okay? Vamos para a nossa agenda, né? Vamos primeiro explicar o que é reserva legal, por que a reserva legal é importante, comentar um pouco sobre o artigo 193 da Lei das Essenciais, contabilização da reserva legal, cálculo da reserva legal e suas peculiaridades, limite facultativo da reserva legal, complementação do limite facultativo da reserva legal quadro resumo, que é importante, né? Um quadro que a gente apresenta tudo que viu anteriormente, e por último, exercício de fixação. Lembrando que em cada tópico desse anterior, nós temos exercícios de assimilação, ok? Voltando aqui, reserva legal. Você está gostando dessas aulas? Deixe seu like, evidentemente, inscreva-se. É importante que você participe do crescimento do canal. Nós precisamos disso para o canal crescer. Também, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, mandando pelo e-mail amabc@gmail.com. Teremos imenso prazer em atender, né? Dúvidas sobre essa aula ou qualquer uma das aulas que nós temos já disponíveis no canal do professor Antônio Mercedes. O que é reserva legal, né? Primeira pergunta que o aluno faz. O que é reserva legal? Na verdade, o termo reserva legal é usado na contabilidade para se referir a uma conta contábil que, lá no PL da empresa, para reservar uma parte do lucro líquido apurado pela empresa com a finalidade de assegurar a integridade do capital social. Isso é o conceito, né, de reserva legal. Tá? E aí a gente começa a saber o termo legal porque difere de outras reservas. Você veja que, posteriormente, nós vamos gravar outras aulas tratando de outras reservas que são facultativas. Essa não, a reserva legal é exigida por lei, ok? A grande diferença é essa, tá? A origem dela é exatamente no lucro líquido apurado. E a exigência legal é o próprio artigo 193 da Lei das Essenciais, que trata disso aí, tá? Está aí o que é reserva legal. Por que é importante a reserva legal? Ela tem a função de proteger o capital social da empresa. E o pior de tudo é o seguinte, ou talvez o melhor de tudo, é que ela só pode ser usada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Não pode ser usada para outra. Quer dizer, a própria legislação restringe o uso da reserva legal. Né? E aí nós temos, se você tem consequências interessantes com esse uso, por quê? Porque se você usar a reserva legal para aumentar o capital, ele vai aumentar a parte correspondente ao capital próprio. E com certeza vai alterar a relação capital próprio-capital terceiro, né? Que é um dos grandes elementos que são usados, ou que é usado, no caso, pelos investidores fundamentalistas, que avaliam e decidem se vão aplicar capital em uma empresa ou não. Então, lá na aulinha que a gente teve de análise das demonstrações contábeis, nós falamos disso, né? Quando tratamos de quocientes de endividamento. Quer dizer, a relação capital próprio-capital terceiro é de suma importância, né? Pegamos aqui o artigo 193 da própria Lei das Essenciais, está lá escrito, né? Do lucro líquido do exercício, transcrito ipsiliter, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na construção da reserva legal. Isto não excederá 20% do capital social. Entenda isso aí, capital social realizado, né?
parágrafo 1, ele coloca logo uma restrição, né? A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva acrescido do montante de reserva de capital, de que trata o parágrafo 1 do artigo 182, exceder 30% do capital social. Então já começa a ter uma restrição aí. Né? Em segundo lugar, no parágrafo 2, ele diz: a reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar capital. Né? É tanto quando a gente fala com o lucro líquido da empresa, porque se tinha prejuízos acumulados, já foi compensado. Né? Já foi compensado. Né? E aí a gente começa a ver contabilização dessa reserva legal. Olha, do lucro líquido, a destinação dele, eu posso pensar em reserva de lucro, eu posso pensar em dividendos a pagar, e posso pensar em parcela para o capital. Tá? E a sequência contábil que acontece nas empresas é isso aqui: do lucro líquido, você evidentemente vai jogar para lucros acumulados e de lucros acumulados para reserva de lucros. Isso é feito todo ano. Né? Lucro líquido, lucro acumulado e reserva de lucros. E daí a gente tem os lançamentos contábeis. Primeiro, a transferência do lucro líquido para lucros acumulados. Eu debito o resultado do exercício, lucro líquido, e credito lucros acumulados. Né? E outra coisa, como é que eu formo a reserva? Debitando lucros acumulados e creditando reserva legal, com cálculo e condicionantes exigidos pela lei através do artigo 193. Ou seja, lei esta que é a Lei 6.404, 76, a conhecida e famigerada lei das SAs, né? Bastante velhinha, uma colcha de retalho, que na verdade devia ter uma nova lei, né? Novos condicionantes, outra maneira de escrever e assim por diante. Né? Então, a formação de reserva legal, debito lucros acumulados e credito reserva legal. Né? Bastante simples. E agora é tudo bastante simples. O cálculo da reserva legal e suas peculiaridades é que precisa de uma atenção especial. Primeiro, o limite da reserva legal. Né? Antes de qualquer destinação, com exceção da compensação de prejuízos acumulados, se houver, 5% do lucro líquido do exercício deve ser destinado à construção da reserva legal. E não podendo o saldo desta conta, a reserva legal, exceder 20% do capital social realizado da empresa. Então, aí vai logo um limite legal que é imposto pelo artigo 193 da Lei 6.404/76. Né? O saldo não pode exceder 20% do capital social realizado. Nesse momento, você tem duas coisas interessantes: a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Ou seja, a obrigação de contabilizar e a obrigação de não contabilizar. Né? E aí nós vamos para um exercíciozinho de assimilação. Vamos supor a situação do PL antes da apuração de resultado de uma empresa, valores expressos em real, fosse capital social 3.000, capital realizado 1.000, capital social realizado 2.000, reserva legal 360. Supondo que o lucro líquido dessa empresa, dentro do exercício em foco, tá? Dados anteriores, eles são do exercício anterior, que é início para o cálculo da reserva legal. Suponha que o lucro líquido tenha sido de 1.000 no exercício, então, daí 5% do lucro líquido seria 5% de 1.000, seria 50. Tá? Em princípio, nós poderíamos pensar: puxa, vou lançar os 50 como reserva legal, mas eu tenho que observar a legislação. Observe que a reserva legal que está lá acumulada é 360. E aqui a reserva legal do exercício em foco é 50. Daí eu tenho que me preocupar. 360 mais 50 dá 410. E observe que 410 é maior do que 20% do capital social. 20% do capital social é 400. Então está excedendo em 10 unidades. Né? Então, observe que, embora você calculando 5% do lucro líquido, você não pode de imediato lançar os 50%. Você tem que observar o que a lei trata. Né? Então, é maior do que 20% do capital social. Se eu pegar saldo anterior de reserva legal mais a reserva legal do mês, dá, evidentemente, maior do que 20% do capital social. Daí, eu só posso lançar 40% como reserva legal deste ano. Né? Somente 40% que posso lançar como reserva legal. Ok? Observe que o cálculo é simples, mas eu tenho que me preocupar com alguns condicionantes para ver o atendimento dessas restrições, de tal maneira que o saldo não ultrapasse os 20% do capital social.
Existe outra coisa também na legislação, que a gente viu minutos atrás, que a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal quando o saldo dessa reserva, mais o valor da reserva de capital, exceder de 30% do capital social. Está lá escrito na lei, né? Também vamos fazer um exercício de assimilação. É importante a gente sempre botar números aqui para você fixar. Então, considere as seguintes informações de uma companhia. Valores expressos em real. Capital social de 1.000, reserva de capital de 190, reserva legal de 150. Observe que a reserva legal mais a reserva de capital dá 340, né? Então, no saldo da empresa, se eu somar aqui 190 com 150, dá 340. E que 30% do capital social é 30% de 1.000, é 300. Então, observe que ele excede os 30% do capital social. Então, poderá de constituir a reserva legal neste exercício, né? Poderá deixar de constituir a reserva legal nesse exercício, né? Por quê? Porque se eu pegar a reserva legal, somar com o saldo que eu já tenho de reserva legal mais a reserva de capital, ele ultrapassa os 30% do capital social realizado. Então, eu posso deixar de constituir a reserva legal neste exercício, ok? Por isso que é o limite facultativo, né? Mas se eu quiser constituir isso, eu tenho que levar em consideração aquelas duas cláusulas anteriores, né? Atenção, se a empresa quiser constituir, ela vai ter que obedecer o limite de 5%, já foi calculado, e o de 20% do capital social realizado. 20% do capital social realizado, né? Então, você observa que o limite facultativo é esse. Você pode ou não, no caso aí, você poderia não optar por lançar a reserva legal, mas se você optar por lançar, você vai ter que obedecer o limite de 5% do cálculo do exercício e os 20% do capital social realizado. Fora isso, existe uma coisa interessante, né, que muitos contadores praticam no dia a dia, que é a complementação do limite facultativo da reserva legal. Se eu pegar a reserva legal do exercício, somar com o saldo da reserva legal do exercício anterior, mais a reserva de capital, tem que ser igual a 30% do capital social realizado da empresa. Tá? Isso é importantíssimo. Para isso, vamos também fazer um exercício de assimilação. Observe, capital social da empresa 200, reserva legal 30, reserva de capital 25, lucro líquido do exercício 300. Então, 30% do capital social é 30% de 200, é 600. 30% de 200, tá? 30% de 260. E aí eu tenho, aplicando a fórmula, quer dizer, essa fórmula inicial que foi tratada aqui, nós temos lá que 30, quer dizer, reserva legal do exercício foi 30, né? Se eu considerar aqui, né? Então, reserva legal do exercício 30, mais 25, que é o saldo da reserva legal, né? Então, eu começo a perceber aqui, ó. Então, reserva legal 30, estava lá, mais o saldo da reserva legal que eu tinha, né? Mais a reserva de capital no caso, né? Então, aqui era o saldo de reserva legal 30, mais 25 reserva de capital, mais a reserva legal do exercício igual a 60. E daí você tira que o máximo permitido para essa empresa para lançar com reserva legal é 5, que é justamente eu tirar a reserva legal do exercício dessa equação, né? A reserva legal vai ser 60 menos 30 menos 25 dá 5. Então, na hora de calcular a reserva legal, se der maior do que 5, você só vai poder lançar 5. É complementação do limite facultativo, né? Aqui nós apresentamos um quadro, um resumo de tudo que a gente mostrou até agora, né? Ou seja, comentários que nós fizemos, inclusive, sobre a Lei das Especiais, artigo 192. Finalidade, assegurar a integridade do capital social. Possibilidade, compensar prejuízo, aumentar capital social. Para cada exercício social, 5% do lucro líquido após compensação de prejuízos, caso exista, né? Primeiro eu faço a compensação do prejuízo, se tiver, depois eu calculo. Limite obrigatório, 20% do capital social realizado, nós vimos aqui no exercício de assimilação. Limite facultativo, podendo ou não constituir reserva legal, mais reserva de capital, maior do que 30% do capital social, também fizemos exercício de assimilação. Complementação do limite facultativo, né? Podendo ou não constituir também reserva legal do exercício, mais saldo da reserva legal, mais reserva de capital, igual a 30% do capital realizado, fizemos no slide anterior um exercício de assimilação.
E pode ser inferior a 5% do lucro líquido? Pode, devido aos limites obrigatórios e facultativos. Né? Devido aos limites obrigatórios e facultativos, a reserva legal pode ser inferior aos 5% calculados sobre o lucro líquido. Agora nós vamos passar para uma coisa interessante, que é exercício de fixação. Observe que, na primeira etapa, nós damos atenção muito grande ao exercício de assimilação, após cada parágrafo que nós tratamos. Né? Agora nós vamos ver exercício de fixação. Então, para tal, nós vamos apresentar 2 exercícios que permeiam tudo isso que a gente mostrou até agora. O PL de uma empresa SA estava sendo assim constituído antes da destinação do resultado do exercício de 2020. Quer dizer, eu estou com os valores de 2019, né? Capital social de 10 milhões, ágio na emissão de ações de 200 mil, reserva legal 1.980.000, reserva de contingência 300, o lucro líquido do exercício foi 2 milhões. Diante do exposto, o valor da reserva legal que a sociedade deve destinar será de 20 mil, 100 mil, 200 mil, nada, caso, e 520 mil. Né? Vamos tratar em cima desses dados e, evidentemente, aplicando tudo que a legislação prevê. Né? Primeiro, o limite obrigatório. Né? O limite obrigatório calculado seria 20% do capital social. Então, 20% de 10 milhões. Seria 2 milhões. Esse é o limite obrigatório. Se eu pegar o saldo inicial da reserva legal mais 5% do lucro líquido, seria lá o saldo inicial 1.980.000, mais 5% de 2 milhões, 100 mil reais. Né? E, evidentemente, isso dá 2 milhões e 80, que é maior do que 20% do capital social. Então, de cara, você se depara com um valor que é maior do que os 20% do capital social, que é um condicionante da legislação. E aí eu começo a perceber, a reserva aqui legal é 5% de 2 milhões, nós colocamos aqui já os 5%, de 2 milhões, 100 mil, e aí, assim, a reserva legal só pode ser lançada 2 milhões menos 1.980.000, né? Que é exatamente 20 mil. Embora você, calculando 5%, tenha achado aí 100 mil reais, você só vai poder lançar 20 mil reais, ok? E a resposta, então, é a alternativa A. Né? Voltando aqui, só para a gente ver, ó, 20 mil reais, alternativa A. Uma questão muito boa, né? Abrangente, em relação ao que a gente viu. E agora, na questão 2, nós vamos ver uma questão que mexe com muito mais coisas, né, da legislação. Considere as seguintes informações da companhia @menos sobre o seu patrimônio líquido em 2019. Valores expressos em real. Capital social, reserva de capital, reserva legal, reserva estatutária. No exercício de 2020, foi apurado um lucro líquido de 76 mil. Considerando as limitações impostas pela Lei 6.404, podemos afirmar que, para constituir a reserva legal em 2020, a empresa poderá destinar 3.700, deverá destinar 3.700, deverá destinar 3.800, deverá destinar 4.000 ou poderá destinar 4.000. Observe que nessas alternativas, A, B, C, D e E, aparecem 2 termos importantes. Poderá é a possibilidade de, deverá, deve destinar. Observe que é diferente. Poderá, eu posso ou não. Né? Então, quando você tem o termo poderá, você pode ter este ou outros valores de acordo com cada problema, de acordo com, evidentemente, a disponibilidade que eu tenho de valores. Né? Então, eu poderá destinar é uma coisa, deverá destinar é outra. Então, isso é importante para você entender a solução desse problema. Né? Primeiro, limite obrigatório. Né? Reserva legal, 20% de 30 mil. Então, dá 6 mil. De cara, eu calculei o limite obrigatório. O saldo inicial da reserva legal, 2 mil. 5% do lucro líquido, 5% de 76 mil, 3.800. Então, se eu somar B, que é o saldo inicial da reserva legal, mais a reserva legal deste exercício, dá 5.800, que é menor do que os 20% obrigatório aqui, né? Evidentemente, do item A, que é o limite obrigatório, né? E aí eu começo a perceber outra coisa. Observe que este valor não é superior aos 20% do capital social. Em princípio, seria obrigado a destinar os 3.800 para a reserva legal. Entretanto, a gente deve verificar o limite facultativo, né? Que a questão tem lá poderá ou deverá.
visto que as opções de resposta indicam a possibilidade de um valor por meio do termo poderá. Então, é uma questão interessante que a gente tem que pensar um pouquinho para achar a resposta, né? Embora o cálculo tenha sido tão simples, mas a gente tem que pensar um pouquinho para achar a resposta. E aí o limite facultativo é 30% do capital social. Aqui o obrigatório é 20, aqui é 30, 9 mil. E aí eu volto àquela expressão, B, o que é o B? O saldo inicial da reserva legal, mais reserva de capital. Então, se eu pegar B, eu vou pegar aqui 2 mil, que é exatamente o saldo inicial, mais a reserva de capital, né, que tem lá. A reserva de capital é 3.300, né? Se você voltar lá, vamos voltar até, é importante, vamos voltar para mostrar, 3.300 é a reserva de capital. E aí nós aplicamos aqui os 3.300, dá 5.300, que é ainda menor do que D. O que é D? É o limite facultativo. Né? O limite facultativo que é 30 mil de 30% de 30 mil. Né? E aí eu começo a perceber. Se eu pegar B, o que é que vem a ser B? Saldo inicial da reserva legal, mais a reserva de capital, né? Que é exatamente 3.300 que a gente viu. Né? Mais a reserva legal, né? Que eu calculei, 3.800, dá 9.100, ou seja, é maior do que D, que é o limite facultativo, que é de 30%. Né? Então, observe que essa expressão aqui, ela comprova que o valor que você tem na soma de B, que é o saldo inicial da reserva legal, mais a reserva de capital, mais a reserva legal do exercício, é maior do que, evidentemente, o valor que é o limite facultativo. Daí, eu tenho que ver o seguinte, a empresa poderá destinar, no mínimo, 9 mil menos 5.300. 9 mil está aqui, né? Menos 5.300, que é isso aqui, que é 3.700. E no máximo 3.800, né? No máximo 3.800. Então ele está no limite entre 3.700 e 3.800. E aí a resposta é a letra A. E vamos ver por que a letra A. Né? Eu tenho um mínimo e um máximo. Eu podia destinar 3.700 ou 3.800. E aí você começa a perceber como foi feito aqui as alternativas, foram feitas as alternativas A, B, C, D. Poderá destinar 3.700, poderá, é uma possibilidade, mas eu podia destinar 3.750, 3.780 e poderia destinar também 3.800. Então, por isso que é a letra A. Deverá destinar 3.700? Não, porque eu tenho outras possibilidades. Deverá destinar 3.800? Também não, porque eu tenho outras possibilidades. Aqui eu poderá destinar 3.800, estaria correto também, mas não é, deverá. Deverá destinar 4.000? Não, não calculamos 4.000, poderá destinar 4.000. Então, observe que a empresa poderá destinar entre 3.700 e 3.800 qualquer valor, inclusive os extremos. Né? Poderá, não deverá, certo? Ok? Então, uma questão belíssima que você tem que resolver. Os cálculos iniciais são extremamente fáceis, mas depois você tem que raciocinar para chegar à conclusão que a resposta é letra A. Né? Então, visto isso, nós vimos exercício de assimilação, exercício de fixação, né? Importância e tal. Se você gostou dessa aula, deixe o like, é importante. Se não está inscrito, inscreva-se no canal, participe do crescimento. Precisamos de mais inscrições para viabilizar o canal. E para isso, também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser que eu resolva alguma questão que você não está conseguindo, mande para amamercedes@gmail.com e teremos imenso prazer em atender. Né? Obrigado pela atenção e até mais na próxima aula sobre outro assunto.